Estamos gravando? Salve, galera, então. Nosso primeiro podcast do Juntos e Misturados, né? Uma inovação que a gente está trazendo para a marca Juntos e Misturados, junto com a Nativa. Cara, quero agradecer já a Nativa FM, Maiquinho, toda a turma, que se não tem a parceria, não tem como a gente transformar um produto tão legal, tão bacana, em algo abrangente para as pessoas. Então, que vocês acompanhem, que vocês curtam e que vocês possam também nos dar o feedback de tudo que é legal, de tudo que vocês não gostaram, porque a intenção é que esse seja o primeiro de muitos. E aí, Alemãozinho? Tamo junto e misturado. Tamo junto, cara. Eu tô na empolgação, né? Eu te falei. Até a ideia do podcast, quem trouxe a primeira ideia do podcast foi o André. O André sempre falava, cara, vamos fazer um podcast. Essa ideia, Alemão, a gente estava construindo o quê? Faz mais de ano, cara, que tu falava em fazer um podcast. Cara, o negócio é o seguinte, a gente tá num ambiente arejado, né? Estamos com máscara aqui, mas até pra gente conseguir bater um papo, e a gente tá mantendo o distanciamento, a gente respeitando todo o distanciamento, se mantivemos com máscara aqui, a gente acho que dá pra retirar a máscara e para que a gente consiga se sentir mais à vontade, beleza? Bom, vamos falar do nosso primeiro convidado, cara. Quero agradecer enormemente a forma como ele recebeu o convite. Vitão, sem palavras, cara, obrigado por você ter encarado esse desafio. É uma novidade, para você, é novidade pra gente, mas eu tenho certeza que a gente vai gerar algo muito legal para a nossa audiência, para o nosso telespectador, para o pessoal que acompanha a nossa marca. Aqui é o Vitor Ivan Gonçalves Rodrigues. Seja bem-vindo ao primeiro podcast do Juntos e Misturados. Então, fico muito honrado com o teu convite, aceitei de coração, né? É um amigo e admiro muito, né, a tua capacidade, teu profissionalismo, teus programas, que vem em ascensão há muitos anos. Então, muito obrigado, um momento muito especial para nós, piratinenses, né, e eu poder compartilhar um pouco, né, das informações, daquilo que eu sei, do que eu presenciei, da minha vida um pouco também, com a minha comunidade, com meus piratinenses aí, que a gente ama muito. Então, cara, sabe por que eu tive a ideia de te convidar e trazer uma figura política, pública? Porque o que acontece? Eu e o Alemão, no nosso programa, a gente faz muita resenha, né? A gente bate papo e tal. E qual é a intenção de trazer o Vitão para o nosso primeiro podcast? E as próximas figuras que virão também serão figuras políticas, públicas políticas, porque a gente quer quebrar esse paradigma de que não pode bater papo, que a gente não pode humanizar, que, tipo, antes do Vitão prefeito, antes do Vitão político, tem o Vitão pessoa, rapaz. Tem o Vitão, né? O Vitão que é pai de família, o Vitão que é amigo. E assim como outras figuras vão circular por aqui. Então, eu tenho certeza que gerou uma repercussão e uma expectativa sobre isso. E eu quero que vocês, que são a nossa audiência, tenham a tranquilidade e a transparência que aqui a gente não faz política, não é essa a ideia, de forma nenhuma. A nossa ideia é poder humanizar a figura da pessoa, né? A pessoa Vitor, a pessoa Vitão. E a gente, cara, eu quero começar esse bate-papo, Vitão. São 20 anos, cara, de vida pública, né? 20 anos. Mas eu quero saber de ti, cara, antes dessa... Qual é a tua idade, Vitão? 53 anos. 53 anos. Cara, de 53, tu ficou 20 anos... como figura pública e tal. Tá, mas e o Vitão antes da política? Fala um pouquinho da tua história de vida, cara. É uma história longa, né? Uma história de dificuldade, de conquistas, né? E durante o período da minha vida, né? Na infância, na juventude, né? Como estudante, como militar, como um empresário, como trabalhador também, né? Na área do turismo, em outras áreas, né? Eu sempre fui... de um trabalho universal. Sempre me adaptei às necessidades, sempre me adaptei a tudo aquilo que me desafiou. E sempre conquistei o meu espaço, né? Meu respeito com as pessoas, pela maneira de ser, simples, humilde, construtivo, amigo, companheiro. E isso foi uma característica, né, sempre minha, de ser o que é, de ter um só jeito, né, para todas as situações. Então isso é importante na vida de uma pessoa, né, para que as pessoas não te cause, né, tu não cause estranheza para as pessoas, né, que seja sempre o mesmo, é o Vitão de sempre, né, ou seja, o Skank de sempre, o Andrei de sempre. As pessoas te conhecem do jeito que tu é. Se gostam de ti, é pelo jeito que tu é. Cara, tu é natural daqui, Vitão? Natural de Piratini. Me criei no 2º distrito de Piratini. Tive meu pai de criação, Ari Bandeira Rosa.
onde foi quem me criou, quem me deu, né, junto com a minha mãe, né, as condições, né, para formar um ser humano, né? E eu trago de berço, né, o caráter, aquelas aprendizagens, né, de família, que é o que a gente tem que trazer para a nossa vida. A primeira escola é a escola da família. A maior instituição que o homem pode ter é a sua família. Então, eu comecei, né, assim, sendo criado dessa forma, onde estudei na Escola Técnica Federal de Pelotas, me formei em eletromecânico, fui militar, tive 5 anos, né, no Exército, um sargento da reserva, né, sargento temporário, e depois eu vim a Piratini e fui trabalhar, né, no Rio de Janeiro, né, meu irmão morava lá, e eu fui trabalhar lá. Tinha, cara, quando tu foi morar no Rio? Tinha 22, eu acho, 22 anos, por aí. É que a gente vai envelhecendo um pouco, a memória já vai custando a buscar, né, esses momentos. Mas, enfim, né, então eu viajei bastante, né, conheci o país aí inteiro, então tive algumas oportunidades que sempre me chamaram para minhas origens, né? Não existe lugar melhor do que Piratini. A experiência de tu ter morado fora, então, com 22 anos, pô, foi pro Rio de Janeiro, depois fosse pra Bahia, né? Pra Bahia, Porto Seguro. Pô, isso te dá uma bagagem, te dá uma percepção de mundo legal. Tipo, o que tu traz, cara, dessas experiências que tu teve, de grandes centros, de outros horizontes, o que tu traz para Piratini que tu pensa assim, pô, Piratini poderia ter isso, poderia ter aquilo, existe essa percepção? Sim, a gente convive e vivencia, né, várias situações, né, que não se pode deslumbrar. A gente tem que fazer que em Piratini tem dentro da sua finalidade, não podemos transformar Piratini em uma outra cultura. Sim. A gente conheceu culturas, né? Eu conheci culturas bem diferentes, costumes diferentes, né? Ambientes diferentes, mas a gente tem que extrair daí o que é bom para Piratini. Piratini, o pessoal às vezes fala Piratini é atrasado, mas o que tem em Piratini não tem lugar nenhum. A conservação do habitat natural, o meio ambiente, essa relação pessoal que eu acho que é a coisa de mais extrema importância, é o convívio, né? Essa relação familiar, tu presenciar os amigos na rua, tu cumprimentar 5, 10 vezes por dia. Esse convívio tu não tem lugar nenhum. Justamente por isso, então, que eu tive a ideia, e a gente é uma linha íngreme com relação a isso, de trazer a questão política para esse convívio. Porque, cara, todo mundo se conhece. Independente de se vota no Vitão, se não votou no Vitão, se vota no fulano, no ciclano, todo mundo se conhece. E por isso que eu quis humanizar essa situação, porque existe uma polarização de partidos que isso separa as pessoas, e aqui a gente é tão unido. Então essa foi a proposta do podcast. Os primeiros 4 convidados, os primeiros 3 convidados vão ser nessa linha política, porque a gente quer justamente, cara, humanizar isso. A gente quer falar de relações humanas, que Piratini tem muito. Então, cara, falando nisso, aproveitando esse gancho, pô, fala um pouco da tua adolescência em Piratini. Eu sei que o Vitão tem uma história legal, que é o Zing, é o tranco, trote a galope, né, cara? Como que foi a adolescência do Vitão em Piratini? Era um tempo que Piratini não tinha muito o que fazer. As opções, né, que existem hoje não existiam. Nós tínhamos que criar situações diferentes, até para atrair a juventude, para que naquela época nós pudéssemos fazer algo para a diversão, né? E para também aventuras, né? O Zing, nós criamos o Zing, que vem da palavra Os Ignorantes, né? Como era muito comprido, a gente contraiu e ficou o Zing. Isso até foi um amigo nosso que, em uma busca da chama, vocês são os ignorantes. Mas, na verdade, o grupo, porque era diferente, não que nós fôssemos ignorantes, né? Porque o nosso jeito era diferente de fazer as coisas, que saíam um pouco do trivial. E isso talvez tenha sido mal entendido e tenha nos apelidado os ignorantes. Aí, como ficava muito comprido, ficou o Zing, né, na contração da palavra. E com o Zing era piquete tradicionalista, era rally de carro, e criamos também o bloco de carnaval e também o rally a cavalo. Que ano começou, cara? Que tu tem uma percepção? Olha, foi uma linha de tempo aí.
em 90 e poucos aí. E chegou a virar uma marca mesmo de vocês? Virou, inclusive nós pedimos o registro da marca e aí até não fomos em frente, porque como nós éramos 7, 8 componentes e cada um do seu jeito, das suas necessidades, a questão também estudantil e também profissional, acabou se separando e desagregou bastante o grupo, onde que nós paramos de realizar o Tranco, Trote, Galope. E quanto tempo durou o Zing e o Tranco? Foram 4. 4 edições? 4 edições. E isto deu uma notoriedade, inclusive no programa do Jô Soares, foi muito comentado na época. Sério, hoje existe o enduro a cavalo, existem outras questões. Mas nós éramos pioneiros nessa versão de um esporte cultural que a gente colocava como a questão da integração do gaúcho, do cavalo, tinha toda uma história. Tanto é que foi aprovado um projeto pela Lei de Incentivo à Cultura, onde nós não conseguimos captar o recurso, que naquele ano foram aprovados mais projetos do que tinha recurso pela Lei de Incentivo disponível. Mas, enfim, ficou na história, porque era um momento de esporte, e aí tinha algumas provas paralelas bem atrativas, que não eram muito conhecidas, né? Porque nós criávamos... Fala um aí de boa. Nado de poncho no açude, concurso de bodoque, concurso de cuspe à distância, onde uma das regras não poderia estar gripado, né? Porque teria vantagem nessa situação. Então, algumas coisas assim que... ganhou já essa prova ainda? Tá, e começou com uma brincadeira e a coisa ficou séria. Virou profissional. Tanto é que nossas edições eram a nível de festival. Sonorização, telões, shows, eram tudo a nível de festival, dos maiores festivais. Hein? E nós sempre tivemos uma situação de cumprir, né, com o nosso compromisso. Terminava tudo quitadinho, então nós tínhamos crédito. E tudo guri. Assim, vocês eram tudo guri. De idade de 20 e poucos anos. Eu não vou citar os nomes aqui, que alguns já são empresários, tal, pode até não se sentir bem com meus relatos aqui, que a nossa história é uma história bonita, uma história séria. Mas tem uns que já estão no outro nível, né? Sim. Mas a gente tem uma parceria até hoje, né? A gente convive, a gente conversa, e a nossa vontade era de reeditar o Tranco, Trote, Galope, que seria até este ano que nós teríamos esse projeto, né, em mente. Mas da função do nadar de ponte. Não, tu imagina. Que já diz assim, não é fácil nadar de ponte. O cara E tinha um também que era muito atrativo, que era a corrida de 100 metros no barro do chinelo de forquilha. Já pensou, o cara, chinelo de dedo, né, da Havaianas. Imaginou correr no barro com meia canela, o chinelo não podia arrebentar as tiras. Ainda tem que pegar e apertar os dedão, né, pra poder correr, porque senão o chinelo escapa, cara. Então tinha algumas coisas, era acampamento, shows, então momentos, quem vivenciou isso traz uma lembrança até hoje, né? Cara, isso faz parte da história de Piratini, né? Porque a gente tá falando de coisas aí de 30 anos atrás, e era uma outra realidade, uma outra época, eventos eram feitos de outra forma. Uma das grandes dificuldades foi a reedição da vertente da canção nativa, por exemplo, que era um festival. Os festivais estiveram muito fortalecidos quando começou a surgir a Lei de Incentivo à Cultura. E isto deu uma dimensão para os festivais no Rio Grande do Sul e no país todo, de uma forma bastante intensa, né? Só que ficou muito concorrido, né? Patrocínios e uma série de coisas, né? Então foi difícil, né? Uma experiência difícil e um compromisso que eu tinha de reeditar a vertente, nós conseguimos reeditar o ano retrasado, né? E fizemos a versão virtual o ano passado. Não deixamos de fazer em virtude das dificuldades, né? Mas, enfim, essas experiências na juventude me deu, né, uma sustentação para tratar desse assunto no futuro. E eu utilizei todas as experiências no poder público, né? Até porque fui secretário de turismo também, aqui em Piratini, e nós fizemos algumas ações importantes para o turismo, né? Tanto é que chegavam a vir 80 ônibus aí por mês, para ver, onde criamos um produto, né, que foi o City Tour temático, com a apresentação de cenas, de fatos históricos em cenas, né, no centro histórico, que foi muito bem
recebido, inclusive foi apresentado em São Paulo. Então nós tivemos algumas experiências importantes baseado no histórico, né, que tive aí nessas funções. Antigamente, como jovem, a gente tinha mais tempo. Claro. E criava muita coisa. Cara, a gente tocou no aspecto de festivais, né? Em todo o estado do Rio Grande do Sul. Teve uma época, acho que anos 80, 90, sei lá, grandes nomes da música gaúcha foram lançados em festivais. E hoje a gente acompanha o declive. É uma tristeza. Bom, é natural, as coisas vão acontecendo, vão evoluindo e novidades vão chegando. Mas qual é a tua sensação com relação a festivais? Em todo o estado aqui, foi difícil remontar, Pinheiro Machado, grandes festivais. Eu nem sei, acho que restam o que no estado? Acho 1 ou 2 festivais, eu acho que... Tem a Califórnia de Uruguaiana, que é um dos festivais mais antigos, e mesmo assim teve dificuldade em algumas edições. Esse ano passado aconteceu de forma virtual também, para ficar registrado, né? A Califórnia foi precursor e lançou vários artistas, né? Como a Vertente também, Cristiano Quevedo, Marenco, Luiz Marenco, também na sua participação aqui na Vertente da Canção Nativa, Roberto Lussardo. Então, vários potenciais aqui de Piratini, foram outros, né, que se apresentaram aqui. Foi um palco muito reconhecido, né, em lançamento de novos artistas. Mas por que do declive? Por que os festivais não acontecem mais em todo o estado? Por que tu acha que acontece? O festival, tudo que começa a ficar grande, né, começa a declinar em um determinado momento. Uma concorrência de festivais, começou a surgir vários festivais em tudo quanto é cidade, e não havia recurso suficiente, né, para financiamento de todos os festivais. Piratini ainda nós conseguimos colocar a Vertente dentro dos 13 festivais prioritários no estado do Rio Grande do Sul, e que deu uma condição de manutenção. A gente passou então do Tranco Trote Galope, a gente falou do festival, da Vertente da Canção Nativa, falando de um aspecto mais amplo, e aí Piratini passou por um processo de reconstrução de evento, que foi a Semana Farroupilha, que ela ganhou uma proporção grande, né? E na qual, quando ela passou do CTG lá foi para Rural, né? Foi para Rural, Sindicato Rural. Nesse momento, tu não estava na vida pública ainda? Em 2000 estava, né? Foi quando foi transferido para Rural a Semana Farroupilha, que mudou de ambiente, né? Foi antes até. Foi antes, que mudou para Rural? Foi antes. E nós também enfrentamos esse desafio. Como a Rural é uma propriedade privada, uma associação, o município, em determinado tempo, ficou impedido de investir recursos, né, em propriedade que não fosse pública. E a Rural todo ano precisava de investimentos em manutenção, em energia, em infraestrutura. E isso ficou impossível de continuar. Tivemos que, então, fazer lá no centro de eventos, né, que em torno do ginásio se construiu alguma estrutura. E foi indo aos poucos aumentando, né? Hoje a Semana Farroupilha, ela é um evento grandíssimo, né? É um evento de circulação de 10 mil pessoas por dia. No dia 20 de setembro, Piratini recebe em torno de 30 mil pessoas. E é uma estrutura que existe na cidade que não é condizente, né? O tamanho da cidade. Para esse momento dá esse boom momentâneo num dia. Então a gente fala, não tem estrutura, muita gente critica de almoços, né? Mas não tem como os empresários também, para um momento anual, a não ser que houvesse um fluxo constante de turista que pudesse dar o retorno, né, possível para os empresários poder ter uma estrutura o ano inteiro do tamanho que é a Semana Farroupilha, né? Beleza. O que o meu microfone agora tá? E agora? Tá de boa? E aí, falou? Beleza. Ei, deixa eu só pegar um gancho aqui. Então, se tu não quiser responder, pode responder depois também. Tipo, quando tu tava na Bahia, beleza, aí tu teve o convite pra voltar pra trabalhar era na secretaria, né? Sim. Tu voltou já, tipo, visando um futuro na política ali? Não. Na verdade, eu nunca tive pretensões políticas. A política me guindou do meu processo de trabalho. Tanto é que eu tive 13 meses no turismo, depois tive que assumir a Secretaria Municipal de Saúde, que era um grande desafio, que nem doente eu tinha ficado ainda, não tinha afinidade com a saúde, tive que aprender, me dediquei muito, quase que 24 horas por dia, né? Porque os desafios que eu tenho na minha vida, eu sempre me dedico muito a aprender. Se eu não sei,
posso aprender. E aprendi, tanto é que criei uma estrutura forte de saúde no município, muito bem alicerçado, que é forte até hoje. Então tudo que tu faz bem feito, uma casa, ela se sustenta, né? Então foi um período muito bom de reconhecimento, e a saúde é que me deu uma notoriedade, me deu um reconhecimento para entrar na política, né? Eu era secretário, sempre militei na política, né? Sempre defendi uma causa, sempre tive um lado. Sim. E isto, o que aconteceu foi isso, o reconhecimento pelo meu trabalho. Na verdade, eu nunca tive pretensão política, nunca me comportei politicamente, nunca tive desejo ou ostentei uma situação para ser político, né? E tanto é que o meu jeito de ser não é um jeito político. Cara, vamos fazer uma linha do tempo, então. Tipo, a gente está construindo o nosso bate-papo, né? E a gente falou um pouco da vida do Vitão fora da política, mas a gente vai cair na política. Não tem como, cara. Aí a gente falou, Vitão teve na Bahia, Rio de Janeiro, né? Falou do Zing, dessa coisa toda. Tu vê, são muitas experiências que formam a personalidade do Vitão, sim, que aí a gente vai trazer. Cara, então agora fazendo a nossa linha do tempo, chegamos, foi bom gancho que o Alemão perguntou, né? A gente chegou até a Secretaria de Saúde. Cara, que ano foi? Foi em 2000. 2000. Em junho de 2001. Tá, como é que surgiu o convite? Quem é que convidou? Como é que tu aceitou? Tu hesitou em aceitar? Pô, baita desafio para quem não tinha... Pô, quando fala em saúde, lida com vidas humanas, como é que foi para ti o convite? Tu ficou meio hesitoso ou não? Tu aceitou na hora o desafio? Claro. Como foi? Não, eu fiquei hesitoso, claro, até porque desconhecia a área. Mas eu digo, o que eu não sei, eu vou me cercar de pessoas que sabem, né? E pessoas da afinidade, pessoas que eram do grupo de trabalho, né? E convivi muito, que eu liderei muito tempo a saúde aqui na região sul, como presidente da Associação dos Secretários Municipais de Saúde da região sul, por 5 anos. E depois presidente do Conselho Deliberativo também, que na época era a CEDIS, a Associação dos Secretários de Saúde, hoje é COSEMES, por 3 anos e meio. Participei também num projeto do Ministério da Saúde por 3 anos e meio de planejamento, um sistema de planejamento nacional, para que pudesse os gestores de saúde ter uma ferramenta de planejamento para a gestão. Isso eu vou representar o Rio Grande do Sul, junto à OPAS, a OMS, e viajei o país inteiro, né, trabalhando nesse programa de planejamento, nesse desenvolvimento, né, dessa ferramenta importante. E só me afastei quando eu fui concorrer mesmo ao primeiro mandato de vice, né, onde eu fui guindado novamente, né, pelo reconhecimento. Sim. Que era importante que eu participasse, eu aceitei, mas sem a vaidade política, sem aquele objetivo pessoal, sem essa situação. Fui para contribuir. Cara, tu frente à pasta da saúde, tem alguma coisa assim, cara, isso é dureza de ver. Tipo, não é fácil. A gente convive com situações muito complicadas, principalmente com crianças. Se tu puder contar uma assim, tipo, que te marcou e que, por exemplo, fez tu daqui a pouco pensar, cara, talvez eu não queira mais. Chegou algum momento que aconteceu isso? Não, ou não? Sempre foi um novo desafio. Sempre fez eu querer mais, porque todo tipo de auxílio, tu vê pessoas ali num momento muito difícil. Quando um momento de saúde, um momento da doença, sempre a gente fala em saúde porque a situação é vencer a doença, né? Mas a gente vê a situação, principalmente com crianças, né? Um pai e uma mãe, um desespero de uma criança doente, e tu poder auxiliar com o teu trabalho público. E aí eu sempre dizia, as pessoas ficavam muito agradecidas, às vezes, por ações que tu faz com dinheiro público, que tu faz dentro de uma estrutura pública, né? Eu digo, não agradeça, estamos aqui, não é para fazer favor, é para alcançar a mão do setor público, né, aquelas pessoas que precisam. Então isso foi um dos objetivos que, quando eu era criança, eu passei por uma situação muito delicada, onde eu tive que implorar uma ambulância para o meu pai, que estava sangrando em casa. E tive aquilo atendido como um favor. E aquilo me marcou muito. Eu digo, nunca ninguém terá o seu direito dado como um favor. A gente está aqui para trocar ideia, para bater papo, para falar sobre o Vitão Cidadão, que virou político, que era secretário de saúde. E a gente, cara, então vamos assim, ó, eu estou tentando fazer uma linha do tempo com as tuas experiências pessoais e públicas e tudo mais. Aí o Vitão foi secretário de saúde, né? Passou então, já comentou sobre isso,
Claro que tu ganha relevância, ganha repercussão. O Vitão lida com a necessidade das pessoas, fica conhecido e virou figura política. Como é que foi essa transição aí do Vitão, secretário de saúde? Como foi a tua primeira candidatura, eleição? Tu foi candidato a... Foi em 2008. Foi candidato a vice? Vice em 2008, né? Aí fosse trazido. E como foi concorrer a uma eleição como candidato? Tipo... Foi diferente, porque, inclusive, eu sempre fui muito humilde, sou até hoje, né? E sempre com aquela dificuldade de explanar coisa, ou fazer discurso político. Nunca foi o meu forte discurso político. Tanto é que eu não gosto de palco, de palenque, de discurso político. Eu sempre falo muito com o coração. E, às vezes, tu não consegue transferir para pessoas as ideias que tu tem justamente... Aquele receio de estar extrapolando ou estar com aquele discurso costumeiro político, né? E eu nunca tive isso, a tal da malandragem política. Isso foi uma das grandes dificuldades, né, de enfrentar. Mas, enfim, foi um novo desafio como vice-prefeito, né? Tinha muitas ideias, tinha muita situação que eu gostaria de ter participado, mudado. Mas quando entra a vaidade na política é muito complicado, né? Destrói relações, existe uma situação de distanciamento, muitas vezes, entre as pessoas, principalmente... E aconteceu essa questão da vaidade, tipo, seja específico, aconteceu nessa tua experiência, nessa tua caminhada, jornada, tipo, alguma decepção? Pô, tô aqui, mudou... Em algum momento tu te sentiu vaidoso? Não, nunca. Sempre com a mesma humildade, né? E sempre com o objetivo de construir. O que acontece é que são pessoas que não são seguras, que têm medo de sombra e acabam afastando, né, do processo de trabalho, porque qualquer possibilidade, solução ou conquista que tu tenha no processo de trabalho, isso pode fortalecer a tua figura política, né? Sim. E então, eu fui muito aliviado do processo de trabalho. Por isso, não pude fazer como vice-prefeito. Quanto, né? Foi 2 gestões? Foram 8 anos? Gestões, 8 anos? 8 anos, né? Que tu ficasse de vice. Isso. Tá. E, tipo, deixa eu entender, nesse processo de 8 anos, quando que tu entendeu, ou que tu te desgostou, que não estava encaixando, tipo, período, tenta me falar, tipo, foi no... Olha, na verdade é um longo período, né? Mas eu tive que conviver com isso, porque não era o meu sentimento pessoal. Era um projeto político em que eu era um dos indutores, né? Uma personalidade política. Então não estava no meu sentimento pessoal de para um embate ou colocar em risco toda uma situação política, uma estrutura política. Tive que conviver com isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas tu já estava desgostoso quando concorreu pela segunda vez? Sim. Na verdade, já chegou foi uma situação criada política, né, em que eu luto pela causa, eu luto por aquilo que acredito. Mas em momentos assim me vi frustrado porque não era realmente aquilo que eu estava lutando, aquilo que eu acreditasse, né? Num primeiro momento parecia, e depois veio a decepção desse desencontro de ideias, desencontro em situações que tu não é favorável e que tu tem que conviver com isso. E tive que ter a grandeza de lidar com essa situação, até o final. Eu tinha uma missão, assumi uma missão. Valeu a pena, cara? Fui eleito para vice. Acho que valeu uma situação de aprendizagem, para não fazer tudo aquilo que eu vivenciei, né? Que não acontecesse com outros o que aconteceu comigo. Tanto é que, numa futura situação que nós vamos tocar daqui a pouco, como gestor do município, tudo aquilo que eu passei, não deixei acontecer, né? Enquanto eu tive a responsabilidade do município. Isso me deu uma situação, né, de poder corrigir, né, momentos em que houve esses desencontros. Então eu tive essa grandeza. Já praticamente respondeu o que eu ia perguntar, porque eu ia te perguntar assim, algum momento tu pensou em dizer assim, cara, não tá legal, não é pra mim, não vou continuar. Não, Chegou, não vou. Claro que pensei.
pensei. Mas, como eu disse, eu não pude praticar o meu sentimento pessoal. Sim. Porque pessoas dependiam de mim e eu tive esse compromisso de concluir a que me determinei. Então, eu não podia, na metade do caminho, largar, né, toda essa caminhada em que eu fui guindado e que me comprometi. Sim, te entendo. Então, foi o que me sustentou na manutenção, né, desse período, né? Cara, sabe o que eu acho mais maluco nessa função? E a gente vai falar de forma aberta e, enfim. Por exemplo, a política é algo maluco, cara. Um dia tu tá do lado, outro dia tu tá do outro. O companheiro de hoje é o adversário de amanhã. Isso é uma loucura tão grande. E no meio disso tudo estão as pessoas, né? E aí, cara, existe o debate, não entende. Por exemplo, tu fosse vice-prefeito, né, convivesse por 8 anos, cheio de divergência, cheio de dificuldade, né, que, não sei, cara, estourou publicamente agora, né, quantos anos? 10 anos depois. E tem uma frase, tu pode até se eu estiver falando alguma bobagem, como é que eu ouvia do antigo prefeito? Vice-prefeito, prefeito que foi falado numa campanha, entendeu? E, ok, e aí houve essa ruptura. Pra gente que não convive, que não viveu, e para as pessoas que assistem a gente, como explicar isso, cara? É uma expressão totalmente errônea, né, que não condizia com a realidade que existia. Porque, na verdade, o vice-prefeito ia substituir o prefeito na sua ausência, né, nas necessidades, né, do afastamento do prefeito, e em muito poucos momentos, né, eu tive essa oportunidade. Então, a questão vice-prefeito, prefeito quando o prefeito compartilha, quando o prefeito socializa, quando o prefeito convida para decidir. Aí, o vice-prefeito tem uma grande responsabilidade junto com o prefeito. Isso não aconteceu comigo, né? Raras as vezes em que eu fui questionado ou que fui convidado a dar uma opinião, a dividir responsabilidade. Então, nesse caso, vice-prefeito, prefeito não existiu na minha situação. O que eu corrigi, né, em outro momento que nós vamos tocar daqui a pouco. Então, uma expressão totalmente que é oriunda de uma pessoa, né, que não deu oportunidade para vice-prefeito, prefeito Então, totalmente de uma forma irresponsável, né, uma forma que não foi dita, né, com a condição de ter dado ao vice-prefeito esse momento, né, de ser chamado de prefeito também. Bom, para o entendimento das pessoas que não convivem dentro da política, essa questão, essas rupturas acontecem. Para quem não convive dentro da política, é difícil de compreender, é difícil de entender. Um dia estar de um lado, outro dia estar do outro. Cara, isso não é aqui, isso é a nível estadual, a nível federal. O que tu acha que fica para uma sociedade, para uma população que um dia levanta uma bandeira com o nome e depois vê uma ruptura acontecendo? Isso não gera estranheza? Como as pessoas podem entender? As pessoas que estão nos vendo, assim, porque fora do âmbito político, isso não é uma coisa muito normal de acontecer. Né? Tipo, vou dar um exemplo, a gente trabalha numa empresa. Eu falo mal daquela empresa e aí depois eu vou trabalhar nela. Isso é difícil de acontecer. Na política, isso, cara... Mas acontece, até empresa. Acontece, mas... Exato. Mas, enfim, não só causa estranheza, como causa decepções. Né? Eu nunca esperei vivenciar um momento como eu vivenciei o ano passado, de assistir esse cenário político dessa forma. Inimigos se juntando. Uma situação muito... que eu digo assim, o eleitor, ele tem a sua escolha, ele pode, desse lado, para o outro lado, é uma vontade do eleitor. O político tem que ter cara.
Tem que ter uma única cara. Como é que eu vou chegar na tua casa te convencendo de uma coisa esse ano, o ano que vem de outra coisa? Pô, no mínimo tu não vai entender, ou vai criar um descrédito, porque como tu vem com um discurso agora e depois vem com outro discurso. Então, eu tive cara, eu tive determinação, eu nunca vendi, né, para as pessoas algo que eu não seja. E isso cria uma relação de confiança. Eu, com 20 anos de vida pública, né, conseguia chegar com a confiança das pessoas. Isso me honra muito, ainda mais porque o cenário da figura do prefeito eram pessoas com poder, né? A gente que é de família humilde, pobre, né, conquistar esse espaço, isso me honra muito. E a gente tem que se orgulhar e honrar, né? Sempre honrar a confiança que recebe. Cara, então... Esse sempre foi um desafio meu. Show. Cara, eu quero que tu... Agora vamos entrar num assunto bem delicado, que foi a ruptura da coligação, né? Que aconteceu. Tu pode estreitar um pouco isso, que as pessoas entendam o que aconteceu de verdade? Tem como a gente explanar isso aí? Existiam, né, projetos pessoais. Projeto pessoal, a pessoa vai defender aquilo que ela quer, aquilo que ela sonhou, aquela vontade própria, e acaba envolvendo outras pessoas nesse processo. E aí causando os desencontros, né? Eu nunca tive vaidade pessoal, sempre deixei muito claro, nunca forcei situação nenhuma para ser candidato ou ser prefeito, né? O candidato a prefeito. Isso foi de uma forma natural. Não adianta tu querer, se as pessoas não querem, tu tem que entrar num processo quando tu é fortalecido pela vontade da população, pelas pessoas, não só as que te rodeiam, mas de um universo municipal, daquelas pessoas que te transferem um carinho, te transferem a confiança. Aí o candidato é forte. Quando há somente uma vontade pessoal, um projeto pessoal, por vaidade, ou querer conquistar algo que não está escrito na sua história, é tipo forçar naquela situação. Mas, enfim, houve essa ruptura por desencontro realmente de vaidades, né? Onde eu acabei não cedendo a vontade de um outro candidato, e isso afastou ele de mim e concorreu contra o próprio patrimônio político, que era um só, né? Isso ficou demonstrado, né? Qual é a força que houve, né? Será que foi a força da vaidade? Será que foi a força da determinação? Os resultados mostraram isso, né? Que eu estava certo, defendi aquilo que eu acreditava, aquilo que eu me determinei, não para mim, mas para o conjunto, para o processo, para a sociedade. Então, e a ruptura política, ela também foi uma ruptura pessoal? Porque, bom, existe aí, são anos de convivência, são 20 anos de convivência, de uma coligação e tal, e aí vamos passar para o lado pessoal, que eu gosto de, cara, de juntar assim, ó, a questão política e falar da pessoa. Eu ia chegar quase, talvez a gente fosse fazer a mesma pergunta, tipo, tu te desiludiu com algumas pessoas nessa... E a tua relação pessoal, cara? Tipo, existe uma relação pessoal? Acredita em muita coisa. É convencido de muita coisa por momentos, né, em que tu acha que são verdadeiros. Quando tu vai ver, aqueles momentos não são verdadeiros. Foi usado, né, no processo político. Eu me senti muito usado no processo político. E talvez tivessem pessoas que gostavam de mim, que estavam junto com o processo eleitoral. E isso é a consequência da transferência de votos, né? Muita gente chegava para mim, Vitão, voto em ti e não voto no fulano. Então tu conquista, né, pessoas do teu jeito, né, pela confiança. E eu me decepcionei muito com comportamentos, justamente porque quando tu vê surgir uma ruptura das relações políticas antigas e uma associação também de pessoas que eram, aqui, entre parentes, inimigas, né, políticas, se associar por interesses, né? E isso, tu acha que vão convencer a população quando histórias diferentes, né, de lados opostos e muito acirrados, né? Piratini sempre teve uma política muito acirrada, muito ofensiva, e isso criou muitas feridas, né, que não fecharam ainda e não vão fechar. Cara, é justamente isso. Por que eu pautei trazer a tua figura política e os próximos dois convidados são...
Porque eu acho que as pessoas não conseguem separar a tua opção ideológica, política, da pessoal, e isso é ruim, cara. Isso é ruim para a cidade. Por exemplo, tu consegue ter uma relação boa com o adversário? Sim. Natural, passou a política. E aí que eu fui chegar no teu lado pessoal. Porque, sem dúvida nenhuma, foi 20 anos de convivência, 20 anos de história, com pessoas que estavam no mesmo lado ideológico. E aí chega o momento dessas rupturas, né? E aí a minha dúvida era, a ruptura foi só política ou a ruptura foi pessoal? Ou ela pode ser reconstruída, ela pode ser reestruturada? Eu vou te dizer, as decepções, né, acontecem não só políticas, como pessoal. Então, me decepcionei muito, né? Houve um distanciamento, né, de ideias, de ideologias, em função de comportamentos, de comprometimentos, né? E tu acaba conhecendo as pessoas quando elas se transformam, né? Se transformam por um objetivo pessoal, né? A política não me transformou, jamais vai me transformar em outra coisa. E não servirei de produto político para ninguém mais, né? Então, sou o que sou, da forma que sou, nunca me comportei diferente do que sou. Ao contrário do que eu vi nessa política passada, uma transformação. É o ruim que fica bonzinho na época da política, é o antipático que fica simpático, é o mais ou menos amigo que vira amigo, né? Aproximação por interesse. E convencimento, né? De promessas e de criar situações que encantam as pessoas. As pessoas gostam de ouvir coisas boas, gostam de ouvir, né, a solução para os seus problemas e se encantam com isso. E não se dão de conta que não existe, muitas vezes, a possibilidade de atender esses encantamentos ou aquela pretensão das pessoas. E falar a verdade, às vezes, é como se tu não quisesse fazer. Não posso, não tem. Fechou uma hora? Né? Então, mas mesmo assim eu enfrentei o desafio de falar a verdade, né? Muitas vezes mal interpretado, mas de uma forma verdadeira, passar a mensagem para as pessoas do que era possível e do que era impossível. Sim. Então, não houve ilusão e não houve comprometimento, nem promessas e nem sequer a responsabilização, né, daquilo que não aconteceu em virtude das dificuldades ou impedimentos do município. Show. Cara, passamos então, falamos da ruptura, falamos da história, Vitão secretário, Vitão vice-candidato, vice-prefeito, né, até a situação de tudo que aconteceu. Vamos chegar até a campanha agora desse ano de 2020, que foi uma campanha diferente devido à pandemia, né, que se viveu. E, cara, depois de 20 anos ganhando a eleição, qual é a sensação de perder uma eleição? Na verdade, eu não tive a sensação de derrota, porque não era uma situação pessoal, né? É claro, para o processo, para o grupo político, perdemos a eleição. Perdemos por tão pouco. 180, né? Quanto foi? 182, eu acho? 171 votos. 171 votos. Agora, por quê? Né? Houve uma divisão do capital político, né? Porque senão seria uma vitória, né, bem vantajosa, em função, porque quem ganhou com 42%, não demonstra a vontade da população, né? Houve uma divisão das potências políticas, onde, né, houve o mérito da eleição, né, com a minoria do percentual, somar o percentual da vitória, o percentual dos que não apoiaram, tu vê que a maioria não queria essa situação. E aconteceu, né, por uma divisão de forças políticas. Mas, enfim, eu não me senti derrotado, porque assumi o município numa situação muito difícil e fiz tudo aquilo que pude fazer, com determinação, com responsabilidade. O que eu passei, ninguém irá mais passar. E foi um grande desafio, né, em função da realidade que se encontrava o município e do que eu tive que fazer. A minha gestão não foi política, foi uma gestão administrativa, onde houve intervenções em cortes, né, de relações políticas, de desejos políticos. Eu não atendi os desejos políticos e isso comprometeu bastante o processo político. Inclusive também
na questão de cargos de confiança. Foi a gestão que tem menos cargos de confiança teve em toda a história de Piratini. Eu economizei 13 milhões de reais em pessoal, por não preencher os cargos em comissão. Cara, e como que tu vê o futuro do teu partido, da tua estrutura política? Tu vê comprometido, tu vê fortalecido, tu vê com possibilidades? O que a gente conseguiu definir? Que o processo nos fortaleceu, né? A nossa coligação política, que eram poucos partidos, 3 partidos, saiu fortalecido, né? Saímos fortalecidos porque ficamos no segundo colocado nessas eleições. Em um processo que eu enfrentei toda a força política, né, contra a nossa chapa política. E aí agradeço muito o meu vice-prefeito, o Gilson Gomes, que foi um grande companheiro, dividiu a sala junto comigo, a nossa mesa era a mesma sala, compartilhamos a gestão. Isso foi uma situação diferenciada, né? Perguntar, eu carreguei a mesa dele para dentro da minha sala, que trabalharíamos juntos. Tudo que eu não tive, ele teve. Cara, vamos fazer o seguinte, beleza, já compreendemos toda a questão política, vamos sair agora um pouquinho do lado político, vamos voltar para o lado pessoal, rapidão, já vamos partindo para a finaleira aí do nosso bate-papo. Cara, vamos fazer um bate-papo rápido aqui, um jogo rápido, para entender mais os posicionamentos, as percepções do Vitão. Cara, vamos fazer uma brincadeira. Grêmio ou Inter? Inter. Pelo menos, aí, ó, olha aí. Se esquerda ou direita? Já viu. Centro-esquerda, né? Define pra mim o centro-esquerda. Esquerda. Não é aquela esquerda radical. Tá com o telefone tocando, quer ficar tranquilo, desculpa. cara. Não tem problema. Dá tranquilo. Eu desliguei e mesmo assim. Não tem problema. Não tem problema. Tipo, o bate-papo vai meio reto. Tá. Vamos lá de novo. Grêmio ou Inter? Inter. Esquerda ou direita? Esquerda. Esquerda. Define a esquerda hoje para nós. A nossa esquerda é uma esquerda construtiva. Não é uma esquerda acirrada, é uma esquerda da batida forte, é uma esquerda que discute as políticas sociais, a inclusão social, a defesa do trabalhador, dos direitos dos trabalhadores. É uma esquerda que constrói a sociedade. E não só uma esquerda de oposição, uma esquerda de embate. Perfeito. Vamos aqui. Vamos falar de pandemia, jogo rápido. Sabendo posicionamento e percepção. Agora está todo um debate com relação à utilização ou não de máscara pelas pessoas que já passaram pelo Covid, já tiveram. Qual é a tua posição sobre isso? Máscara. Independente. É a proteção individual e a proteção da sociedade. A pessoa tem a obrigação de se proteger e proteger aos próximos, né? Porque é uma maneira que é absoluta e resolutiva de proteção individual. Então eu defendo o uso da máscara, né? Cara, vamos chegar até os comércios e a economia. Jogo rápido também. Restrições, lockdown. Tu acha que foi efetivo, que obteve resultado? E qual foi a ação do teu governo? Como que tu vê as ações dos governos perante a economia e as empresas? O lockdown, para mim, não é resolutivo. O lockdown, ele restringe a circulação de pessoas 3, 4 dias, mas um dia antes de entrar o lockdown, há uma aglomeração. E posterior também. Isso já é comprovado. Então não adianta, em 3 dias, tu recolher as pessoas e depois, nos próximos dias, aglomerar novamente. Algum resultado aparente deve dar, né? Porque restringe naquele momento, são 3 dias que atrasam o contágio, o que vai avançar nos próximos dias. Mas, enfim, a pandemia é um momento diferente. Foi diferente o início, né? Causava estranheza, nós víamos os chineses de máscaras e achávamos engraçado. E depois, em poucos dias, né, em 70 dias, nós estávamos na mesma situação. Foram necessárias várias ações, muitas vezes não compreendidas, né, de fechamento do comércio, mas tudo dentro de uma estratégia do Estado, em que os municípios deveriam obedecer. Não tinha a vantagem que tem agora de uma situação favorável aos prefeitos, né, de poder, no seu ambiente do município, fazer algumas regras, né, com orientação do Estado, mas com a responsabilidade dos prefeitos. Eu não tive essa situação, nós tivemos que obedecer toda a estratégia do governo do Estado. Mas, enfim,
às vezes não bem entendido ou em concordância com a estratégia que o nosso governo tinha, foram abertas várias situações de liberações e isso deu um avanço expressivo em contagem aqui no município, que estamos mais de 1.000. Acho que deveria sim haver uma estratégia, talvez não um lockdown, mas gradativa, né? Que seria uma estratégia de controle, né? Em vários momentos, né? Todos os dias, para que as pessoas tivessem a consciência. Não adianta tu reprimir ou restringir se não houver a consciência humana, se não houver a vontade do cidadão. Tem muita gente que nem acredita ainda no Covid. Tem gente que não quer se vacinar, né? Porque é hipertenso, não, vai passar mal. Né? Esse dia uma senhora está me dizendo, não vou me vacinar, que eu sou hipertensa, minhas colegas passaram mal, mas elas estão vacinadas. Vacine-se, proteja-se, né? Cara, e qual é a tua expectativa? Tu acha que esse ano, até o final do ano, a gente vai ter uma normalidade sendo retomada, ou tu acha que vai levar mais tempo? Não, deve levar mais tempo. Ainda está numa situação de uma terceira onda, né? Embora com a vacinação, mas a vacina, ela ameniza, mas continua ainda sendo reinfectadas as pessoas ainda com vacina. Então há uma possibilidade da manutenção, da continuação, né, do contágio ainda por um mais longo período, enquanto toda a população estiver imunizada. Mas enfim, depende muito do comportamento das pessoas, do controle, né, tanto do setor público quanto da sociedade em ter o cuidado. Proteja-se, né, em primeiro lugar, e proteja os outros. É assim, porque o sistema público de saúde não aguenta que todo mundo adoeça no mesmo momento. Não há estrutura para isso. O importante é que as pessoas tenham que adoecer, irão adoecer, mas de forma gradativa, em que tenham uma atenção, no mínimo, decente do setor público de saúde. Cara, jogo rápido então. Acho que o nosso papo fluiu da melhor forma possível. Cara, teus planos futuros aí. O que tu tá fazendo agora? Agora eu tô serventeando. Vou contar essa história. Sério. Com muita honra, né? Gente, liguei pro Vitão, vamos, falei do projeto. Não, beleza, vai lá para nós conversar. Chego lá, o Vitão economizando serventeando, fazendo força, rapaz. Estou trabalhando com o meu suor, né, ali para uma reforma na residência, que é da minha esposa. E estou ajudando em casa, como bom marido deve ajudar, né, economizando os gastos, né, familiares, a gente também pode ir mais longe. Mas enfim, eu estou para assumir uma assessoria parlamentar, né, que ainda pediu prazo para que eu pudesse concluir esse projeto que eu estou, para não sair na metade. E em breve eu devo estar assessorando um deputado estadual, a convite dele, né, e também a convite de um deputado federal. Então é um novo desafio, né? Mas com a relação institucional que eu tenho, a relação política e na região sul, né, hoje eu permeio esse meio com muito carinho, né, e recebo carinho dos companheiros, né, os ex-prefeitos, prefeitos atuais, em que posso compartilhar os assuntos institucionais, políticos, né, e de interesse dos municípios também, em que eu possa auxiliar o meu deputado nessa caminhada. Então esse é um objetivo próximo. E o teu futuro político, então, tem como fica? Eu não tenho objetivos, né? Coisa? Não tenho objetivos, mas o pessoal tem conversado comigo, né? Pela expressão que nós tivemos nessa eleição, fiquei reconhecido como uma força política muito forte, né, para enfrentar as próximas eleições. Sou um guerreiro, não me afasto do caminho, não defendo meus interesses próprios. Se eu servir, né, para um novo desafio, estarei em pé, e a disponibilidade das pessoas que acreditam no meu trabalho, que acreditam no meu potencial, junto com as pessoas, né, que não é sozinho, não se faz nada sozinho, e agradeço a cada momento todos aqueles que contribuíram para essa caminhada, e que para nós foi exitosa, porque defendemos um grande desafio e o objetivo que nós tínhamos, sem se corromper politicamente, sem conchar os políticos, sem decepcionar as pessoas que acreditaram em nós. Então, fico disponível sempre para o processo político. Maravilha. Beleza, cara, acho que... bom, acho que a gente já vai chegando no final. Galera que acompanhar aí o nosso
o nosso programa, o nosso conteúdo. Essa é a ideia, Vitão, trazer algo positivo para as pessoas, independente de votaram sim ou não no Vitão, né? E nos próximos convidados que a gente vai trazer. A nossa ideia é essa, cara, é da gente conseguir falar de política, dialogar sobre ela sem brigar. Sim. Cara, tá ruim com rede social hoje. Por isso que eu falava, a gente assiste muita coisa e fora do nosso âmbito, que Piratininga é uma cidade pequena, as pessoas conseguem divergir se respeitando, entendeu? Então, ter a oportunidade de criar um conteúdo, de fazer um programa, batendo um papo contigo, com os nossos próximos convidados, para nós, cara, é uma oportunidade de desmistificar isso. Né? Eu vou brevemente contar uma historinha para... O Vitão sabe que em determinada eleição eu não votei nele e tal, e a gente sempre teve uma relação de respeito, cara. E com eu tenho uma relação de respeito contigo, tenho uma relação de respeito, de amizade com o Márcio Porto, com o Claudinho, com o Sardo, com o Patrick, e isso me permite com que eu possa te convidar, com que eu possa convidar os próximos convidados, que são de outras siglas partidárias, que a gente possa bater um papo, que a gente possa levar para as pessoas, independente de você votar ou não no Vitão. O Vitão é uma pessoa da nossa convivência, do nosso ciclo, e o que eu gostaria de construir com esse conteúdo, cara, era de desmistificar. Você pode não votar, você pode criticar a gestão, mas a pessoa, o ser humano, tá aqui trocando essa ideia. Pô, tem muito mais do que política, né, Vitão? Dá mais horas de bate-papo se a gente for falar o que não é. Tem muito assunto para abordar, teria tantas outras pautas, né? Mas enfim, tu está conseguindo fazer, te parabenizo, né? A ti, o Andrei, né? Por esse momento muito especial, onde as pessoas podem conviver um pouco, né? Ainda mais que eu estava muito afastado, né? Meio recluso, né? Nesse objetivo que eu estou. E então é interessante que, primeiro, se respeite as pessoas como pessoa. Se não respeitar como gente, como pessoa, não respeita por ser isso ou aquilo ou aquele outro. Então é interessante que haja esse compromisso, a responsabilidade das pessoas, né, nas redes sociais. Sim. Não esqueça que do outro lado existe um pai de família, existe um profissional, existe uma pessoa humana, né, como costumo dizer, pessoa humana, gente. Então é necessário que as pessoas tenham mais consideração, mais cuidado com postagem. A gente viu a rede de internet, as redes sociais, cara, tá né, aniquilarem vidas. Tá horrível. Né, porque a ofensiva, né, principalmente quando a pessoa pode estar abalada psicologicamente, acaba cometendo uma situação como a gente já teve exemplo aí. Então é interessante que as pessoas tenham cuidado. Não esqueçam quem está no outro lado, quem está lhe ouvindo, quem está lendo o que você escreveu. Sim. Certamente vai bater em alguém. Cara. Certamente esse alguém tem pessoas que gostam dele e são pessoas que vão identificar o perfil de quem está... Vai sofrer, cara. Sofre uma pessoa, tipo, quando você é agredido na internet, sofre você, sofre sua família, sofre seus amigos, e eu acho que a gente está no momento que precisa amadurecer e crescer nessa percepção. Uma coisa é você ser adversário político, você não precisa ser inimigo, cara. Inimigo bom, acho que a tua relação com os teus adversários... São muito boas, sempre foram, uma relação de respeito. Se tu verificar, eu não circulo, não paro de ti com eles, deles contigo? Eu não critico a atual administração. Eu não me refiro à figura do prefeito, eu posso até criticar ações, atos, sim, eu não concordo, que é natural, que eu acho que poderiam ser diferentes. Né, mas isso não pessoaliza, né? Então é uma forma inteligente, é uma forma honesta, é uma forma humana de tu tecer alguma crítica sobre atos e não sobre a pessoa do prefeito ou do vereador, ou seja quem for. Mas eu tentei entrar nessa linha íngreme das pessoas, do entendimento das pessoas. Eu espero que quem acompanhe esse conteúdo entenda qual é a intenção do conteúdo. De trazer uma pessoa que é uma figura pública, que concorreu a
que foi prefeito, que foi vice, mas que é um ser humano e que merece todo o respeito, cara. Todo o nosso respeito, todo o respeito de todo mundo. E, cara, muito obrigado. É uma coisa nova pra ti, uma coisa nova pra gente. Né? Espero que as pessoas gostem. E foi um prazer, velho. Foi um prazer te ter com a gente aqui. Obrigado, Skank. Parabéns também ao Andrei por essa pauta tão importante que é a discussão sobre as ações dentro da sociedade em que tu vive. E as pessoas precisam cada vez mais amadurecer os seus conceitos, as suas maneiras, né, o seu intelectual, para que possam, né, absorver até essa conversa, as mensagens, e o teu programa vai ser muito importante, vai contribuir muito para o amadurecimento das pessoas, porque as pessoas vão ter uma proximidade, vão conhecer de fato quem está aqui de forma verdadeira ou quem está querendo fazer uma propaganda. Mas enfim, isso é uma relação intensa com as pessoas, né? Energia, conhecimento. Então, muito obrigado, Skank. Foi muita honra, né, estar aqui como primeiro convidado, né, desse teu novo momento, né, do podcast. Então, é de extrema importância que as pessoas apreciem, façam suas críticas, né, construtivas e possam oportunizar o prosseguimento por vários anos, né, desse teu programa, que eu tenho certeza será um sucesso. Valeu. Né? Estarei torcendo, acompanhando sempre, me coloco à disposição, qualquer assunto que queira tratar, específico ou não. Depois a gente pode montar um sobre o tranco, trote e galope. Com certeza, cara, aquilo ali dá muito, cara. Aquele assunto ali, tu sabe que aquele assunto dá muita cara. Nós temos uma longa história aí. Deu bastante. Né? Então, experiência, e a gente pode contribuir com a sociedade também. Não é porque estou fora, momentaneamente, da política, que eu não possa contribuir com a minha Piratini. Fico à disposição de quem quer que seja para participar, para contribuir, para agregar, para que nosso município possa se desenvolver cada vez mais. Então, essa é a nossa obrigação como piratinense. Massa, show. Obrigado, Vitão. Galera que está acompanhando a gente aí, é o seguinte, esse é o nosso primeiro podcast, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí. Alemão, nossa parceria está formada. Valeu. Hoje, cara, eu geralmente falo bastante bobagem, mas é que eu gostei, eu gostei. Estava com medo, sabia? Não, um pouco cabreiro, por ser o primeiro, né? A gente não Mike, nós estava com medo. A gente não sabe muito o que falar, mas eu gostei bastante das tuas perguntas, porque a gente não conversou antes o que a gente ia trocar de ideia contigo. A ideia do conteúdo não é fazer política, é falar sobre política. E os nossos próximos candidatos serão, a gente pode anunciar aqui, a gente convidou o Claudinho, que é vice-prefeito, a gente convidou o Patrick, que são pessoas relevantes e que também aceitaram essa proposta. Depois, a gente pretende fazer conteúdo fora da política. A gente chamou esse primeiro conteúdo porque sabia que ia chamar atenção, né, Vitão? É natural, a gente queria chamar atenção, a gente queria mostrar um pouco desse trabalho, então a gente teve aí a confirmada a presença do Vitão e que aceitou de boa e a gente ficou muito feliz e espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, tudo certo, vai lá, comenta, mas com respeito, com educação, porque uma ofensa, a gente sente. Diz por que não gostou, conversa. A elegância. Se você gostou, bom, show de bola, dá dica, dá feedback, porque a ideia é construir. Eu quero agradecer a Rádio Nativa, Maiquinho, meu parceiro, Chacrinha, galera da Mão Produções, quero agradecer aqui o nosso patrocinador, Tecnoprime, que foi parceiraço aí. Então, teu celular caiu no chão, se tu quiser levar lá pros guri depois, vai ter quebrado alguma coisa. Quebrar telefone, PC, qualquer coisa, Tecnoprime é uma referência, uma loja que começou, cara, nesse ano, eles investiram. Clebão, Felipe, abraço pra vocês, obrigado pela parceria de vocês. A Tecnoprime já virou uma referência, é parceiro do Juntos e Misturados no programa, é parceiro da Nativa, é parceiro do nosso podcast. Então é isso aí, fechou a régua, obrigado, beijo no coração de todo mundo, que a gente possa construir mais conteúdo, fazer mais podcast, que você possa estar aí acompanhando o nosso trabalho. Aquele abraço. Valeu.